Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a esta aula de língua portuguesa do 7º ano. Eu sou a professora Evelyn e o assunto da nossa aula de hoje vai ser verbo. Verbo é uma classe gramatical da língua portuguesa, uma das 10 classes gramaticais da língua portuguesa, e que normalmente a gente estuda sobre ele já no ensino fundamental 1. Lá pelo 4º, 5º ano, a gente já começa a ter os estudos sobre verbos. Mas agora, nesse momento, a gente vai dar uma revisada no que já foi estudado sobre verbos até agora e vamos dar uma pequena aprofundada em alguns pontos. Em outros vídeos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns detalhes dos verbos que não serão aprofundados neste momento, ok? Para começar nossa aula de hoje, trouxe aqui para vocês um parágrafo inicial para a gente dar uma lida e conversar um pouquinho sobre algumas coisas. Então, vamos lá. O dia amanheceu. Alice acordou feliz da vida. Tomou café da manhã às pressas e foi ao encontro dos amigos. Era seu aniversário. Então, nesse parágrafo, eu grifei, deixei em negrito algumas palavras. Amanheceu, acordou, tomou, foi, era. O que será que essas palavras têm em comum? O que será que elas se parecem? Por que será que eu as destaquei? Vamos observar então? Então, se nós pegarmos as palavras que estavam em destaque no textinho, amanheceu, acordou, tomou, foi, era, o que todas essas palavras têm em comum? Primeiro, elas se referem a acontecimentos que estão localizados no tempo. Nesse caso, acontecimentos que estão localizados no tempo passado. Amanheceu, acordou, tomou, foi, era. Coisas que já aconteceram, né? Então, estão localizados no tempo passado. Mas o que faz com que essas 5 palavras sejam comuns é outra questão, além dessa. Todas essas palavras são verbos. Então, o que é um verbo final? Então, vamos conferir o que é um verbo? Talvez, se eu fizesse essa pergunta em sala de aula, provavelmente eu ouviria assim: professora, verbo é uma ação. Será que está errado isso? Verbo é uma ação? Está certo ou está errado? Então, vamos dar uma conferida. Os verbos são palavras variáveis que representam ações, estados, processos, fenômenos da natureza. Ou seja, falar que um verbo é uma ação é algo incorreto, é algo correto, é algo correto. Porém, está incompleto dizer que o verbo é uma ação. Grifei aqui uma palavrinha que é importante a gente deixar claro. O verbo é uma palavra variável. Então, ele é uma palavra que ela vai variar de acordo com uma série de condições que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, o verbo representa uma ação, mas ele também pode representar um estado, ele também pode representar um processo, ele também pode representar um fenômeno da natureza. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala verbo é ação. O que é legal que a gente pense? Que o verbo é uma classe gramatical que muda, que se adapta, que se flexiona. Isso é importante, por isso que ela é uma palavra variável. E ela é uma classe gramatical que faz isso tudo, muda, adapta, flexiona em razão de algumas coisinhas. Em razão do tempo, então ela muda de acordo com o tempo, passado, presente, futuro. Ela muda de acordo com a pessoa, então se é a primeira pessoa, a segunda ou a terceira, então eu, tu, ele e assim por diante. O verbo muda de acordo com o número. O que é o número? Singular, um, plural, vários. O verbo muda de acordo com o modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo. E o verbo muda, adapta, flexiona de acordo com a voz
a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Esse último item da voz, nós não trataremos neste ano, esse é um assunto para o 8º ano, mas é importante que vocês saibam disso também, que o verbo ele também se flexiona em razão da voz, voz ativa, passiva ou reflexiva. Agora, para a gente ver na prática tudo isso que eu falei sobre a mudança, a flexão, a adaptação do verbo à frase de acordo com uma série de requisitos, uma série de flexões, eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos, tá? Esse é o nosso primeiro exemplo. Eles sairão cedo da festa. Antes de eu mostrar para vocês o passo a passo da flexão, eu quero aproveitar para usar essa frase para deixar claro como é que a gente identifica um verbo numa frase. Então, quando eu estou em sala de aula com os alunos, para tirar as dúvidas que eles ainda têm sobre qual é a palavra que é um verbo dentro de uma frase, eu coloco uma frase na lousa, imaginem que seja essa, e aí a gente vai descobrir qual é o tempo dessa frase. Eu peço que os alunos digam qual é o tempo da frase. Então, nesse caso, eu já digo a vocês que o tempo dessa frase é futuro, tá? Simplesmente futuro. Não vamos entrar se é futuro do presente, do pretérito aqui, apenas futuro. Descobrindo qual é o tempo da frase, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai transformar essa frase num outro tempo, tá? Então, no caso, vamos transformar essa frase no passado, combinado? Então, no futuro, eles sairão cedo da festa. Como essa frase ficaria no passado? No passado, essa frase ficaria: eles saíram cedo da festa. Quando a gente faz essa mudança de tempo, de futuro para passado, a única palavra que muda é o verbo. Sairão, vira saíram. As outras palavras ao redor continuam da mesma forma. Por que isso acontece? Porque o verbo é a única palavra que se flexiona em razão do tempo. Então, quando você tiver dúvida de que palavra dentro da sua frase é o verbo, faça essa mudança de tempo que você logo vai descobrir. Bom, prosseguindo aqui agora com as nossas flexões do verbo, vamos identificar cada uma dessas flexões. Ok? Então, como a gente já descobriu e como já está ali grifado, sairão é o verbo. Que verbo é esse? Ele é o verbo sair. Então, vamos ver como ele se flexionou. Primeiro, ele se flexionou no tempo. Esse verbo ele está no futuro do presente, ou seja, ele corresponde a uma ação que ainda acontecerá. Esse verbo também se flexionou em pessoa e em número. Ele está na terceira pessoa e no plural, eles. Esse verbo também se flexionou em modo. Ele está no modo indicativo, indicando uma certeza ou a vontade dessa certeza. Esse verbo também se flexionou em voz. Ele está na voz passiva, na voz ativa, perdão. Ele está na voz ativa. O que significa isso, rapidamente? Significa que o sujeito, que é eles, que é a palavrinha eles, é quem faz a ação. Lembrando que voz ativa, passiva e etc. é estudos do 8º ano, ok? Como segundo exemplo, nós temos a seguinte frase: talvez eu saia mais tarde. Então, vamos dar uma olhadinha nessa frase. Novamente, saia é do verbo sair, como na primeira frase, também estou usando aqui o verbo sair. Essa frase está no presente, então ela está flexionada no tempo presente. Ela está flexionada em pessoa e número, na primeira pessoa e no singular, porque está falando eu. Ela está flexionada no modo subjuntivo. Vejam como é diferente do primeiro exemplo, né? O primeiro exemplo tinha pessoa diferente, número diferente, tempo diferente e modo diferente também. O modo subjuntivo é aquele modo que indica uma dúvida, uma incerteza. Talvez eu saia mais tarde. Não é uma certeza, é uma dúvida, uma possibilidade. E ele também está na voz ativa. O sujeito eu é quem faz a ação. Então, ele está aí flexionado em tempo, em pessoa
em número, em modo, em voz. Agora, o nosso terceiro exemplo. Não saias daqui. Mais uma vez, temos aqui o verbo sair. Saias é do verbo sair. Essa frase, esse verbo, também está flexionado na segunda pessoa e no singular, tu. Então, já também está flexionado em pessoa, em número. E ele está flexionado no modo imperativo. O modo imperativo é um modo que ele é um pouco diferente dos outros. O modo imperativo, ele vai ter imperativo afirmativo e negativo. Nesse caso, está flexionado no modo imperativo, no negativo no modo imperativo. O modo imperativo é aquele que indica uma ordem, um pedido. Não saias daqui. Essa frase pode ser uma ordem ou um pedido, dependendo do tom que se use. Se eu falo, não saias daqui, ordem. Se eu falo, não saias daqui, pedido. Portanto, os 3 exemplos que dei para vocês, usando o mesmo verbo, que é o verbo sair, nós conseguimos perceber que o verbo é aquela palavra que varia e que se flexiona dependendo da intenção comunicativa, ou seja, ele vai se flexionar em tempo, em modo, em número, em pessoa, em voz e assim por diante. Mas os estudos com os verbos param aqui? Não, nem um pouco. Além disso tudo que eu já falei, tem também as formas nominais. Formas nominais? O que seria isso, meu Deus? Mas é verbo ou é nome? Por que formas nominais dentro de um verbo? Então, vamos ver o que seriam as formas nominais. As formas nominais são aquelas formas que podem exercer as mesmas funções que os nomes. Neste caso, substantivos, adjetivos e advérbios. Ou seja, são formas que elas podem ser usadas como verbos, mas elas também podem aparecer como nomes dentro de uma frase. Essas formas, elas não são flexionadas em tempo, em pessoa, em número ou em modo. Elas permanecem sempre da mesma forma. Ou seja, elas possuem apenas uma forma de cada uma das formas nominais. Então, aqui, o que eu já disse, possuem, em geral, apenas uma forma de uso. Mais adiante eu comento porque é em geral, não totalmente. E quais são essas formas nominais? As formas nominais são 3, gravem bem esses nomes, hein? Infinitivo, gerúndio e particípio. Então, vamos conhecer essas 3 formas? A primeira delas é o infinitivo. Infinitivo é muito simples da gente reconhecer. É o famoso nome do verbo. Então, ela sempre termina em R. Como assim nome do verbo, professora? Fácil. Amar, beber, partir, cantar, sofrer, sair. São exemplos de formas nominais do infinitivo. Então, quando eu falo o nome do verbo, eu estou falando a sua forma infinitiva. Vou dar aqui uma frase de exemplo para vocês. Gostamos de cantar samba. Então, a palavra cantar, que está aí em negrito, é um infinitivo. E aí, neste caso, é o infinitivo sendo usado como verbo. Por que estou dizendo isso? Lembrem-se que o nome deles são formas nominais. Lembram que lá no início falei que eles podem ser usados como nomes? Pois bem, cantar é uma arte para poucos. Neste caso, a palavra cantar, ela está desempenhando a função de substantivo, ela está sendo sinônimo de canto. Então, aqui, neste caso, apesar de ser a mesma palavra, gostamos de cantar samba, e cantar é uma arte para poucos, a ideia que se tem é diferente, forma nominal. Segundo exemplo agora das formas nominais, o gerúndio. O gerúndio, ele indica uma ação prolongada em curso. Eles são indicados
pela terminação NDO e o seu uso em excesso pode ser um problema, o gerundismo. Prestem bem atenção. O gerúndio ele é uma forma verbal completamente correta e aceita dentro da nossa língua. Porém, se muito usada, ela pode ser um problema. E aí sim, não é legal, é considerado um vício de linguagem, inclusive, que é o gerundismo. Então, alguns exemplos aqui do gerúndio. Amando, bebendo, partindo, são exemplos de formas nominais no gerúndio. Então, percebam que elas sempre vão terminar com NDO. Amando, bebendo, partindo. Então, uma frase com uma palavra dessas, com uma palavra no gerúndio, um verbo no gerúndio. Ainda está chovendo? O gerúndio enquanto verbo, sendo usada essa forma nominal como verbo. Por que isso? Mesma coisa que falei ali no infinitivo. Chovendo, iremos para casa. Nesse caso, apesar de ser a mesma palavra, a ideia da palavra chovendo não é a mesma que na frase de cima, em que está indicando realmente um verbo, uma ação. Aqui, ele está indicando a função de advérbio, é uma ideia de tempo, ok? E agora, a última forma nominal. Forma nominal do particípio. O particípio, ele indica uma noção de ação concluída. Ele é usado na formação de tempos verbais compostos. Então, amado, bebido, partido são exemplos de formas nominais no particípio. Então, o particípio ele vai terminar sempre com DO, geralmente ou com ADO ou com IDO. Então, amado, bebido, partido. Vamos ver os exemplos do particípio? Você não disse que tinha estudado para a prova? Então, a palavra estudado é um verbo no particípio e sendo usado como verbo. Aí, acompanhado do verbo também tinha, ele está sendo uma locução verbal, um tempo verbal composto, como foi dito ali em cima. Tinha estudado é um tempo verbal composto. Porém, quando eu falo, meu irmão é muito estudado, estudado, apesar de ser a mesma palavra do exemplo anterior, está sendo usado como um adjetivo. Então, é uma característica. Quando eu falo que alguém é muito estudado, significa que alguém que estudou bastante, é que tem muito conhecimento. Então, é uma característica desse alguém. Então, está sendo usado como adjetivo. Percebem a diferença das formas nominais? Então, as formas nominais, elas não se flexionam em tempo, em modo, em pessoa, nada disso. E elas podem ser usadas como substantivos, adjetivos ou advérbios. Para finalizar a nossa aula de hoje, precisamos falar sobre as conjugações. O que são as conjugações? São as terminações dos verbos. Na língua portuguesa, os verbos possuem 3 terminações. Quais são elas? Então, a primeira conjugação são os verbos terminados em AR, ar. Então, amar, cantar, dançar, falar, todos os verbos terminados em ar fazem parte da primeira conjugação. Já os verbos terminados em ER, em ER, fazem parte da segunda conjugação. Então, beber, sofrer, comer, viver. Além destes, os verbos terminados em OR também são da segunda conjugação. Por, depor, compor e assim por diante. Só uma explicaçãozinha rápida, por que esses verbos também fazem parte da segunda conjugação? Porque lá atrás, na evolução da língua portuguesa, o verbo por era poer. Poer. Então, esse er era da segunda conjugação. As palavras foram se transformando
o verbo também foi se transformando e aí esse E acabou caindo, porém ele continuou dentro da segunda conjugação. São poucos os verbos que terminam em OR, então eles fazem parte da segunda conjugação. E a terceira conjugação são os verbos terminados em IR. IR, partir, desistir, sair, abrir. Bom, essa aula sobre verbos fica por aqui. Nossa primeira aula sobre verbos. Quis dar um pouco um panorama geral sobre a questão dos verbos e eu gostaria muito que vocês focassem na parte das formas nominais, tudo bem? Nos próximos vídeos nós falaremos um pouquinho mais detalhado sobre os verbos, sobre os tempos verbais, sobre a estrutura de um verbo, sobre o uso dos verbos dentro de uma frase, do contexto, tudo bem? Mas eu espero que esse conteúdo da aula de hoje tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, peço que deixem aí nos comentários, tudo bem? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e um abraço. Tchau, tchau!